Salve, salve, queridíssimos ouvintes do Hudcast. Estamos de volta para a análise da semana 3 da NFL. Vocês devem estar achando estranho a minha voz aqui no começo. Fael foi deslocado para a lista de lesionados. Aqui, gagueira na voz, ao meu lado sempre ele, Bruno Valbas. Saudações, América Futebolista, para você que está nos ouvindo. Prazer estar de volta e vamos lá para mais um Hudcast, porque mesmo desfalcado, o time não para de vencer. Exatamente, e para o delírio do meu primo que está revoltado com o time do New Orleans Saints, já falaremos sobre toda a rodada da liga logo após a vinheta. Like that! You like that! What the hell? The only thing left is a win. That's it. However, whatever it takes. Nobody. De volta, vamos direto para o nosso tradicionalíssimo, o quadro mais querido do Brasil, o Giro Rápido da Rodada, primeiramente com ele, Bruno Valbas. Começando a espiral perfeita aí do giro da rodada, temos o duelo entre Bigode e Barba. Dolphins contra Jaguars, abrindo a rodada 3 da NFL, 31-13 para os golfinhos. Vitória expressiva daquele que pode ser nomeado essa semana, não sabemos para as próximas, Ryan Fitzmagic. Lá em Atlanta, tivemos dois fenômenos acontecendo na mesma partida, né? Os Falcons tinham mais de 10 pontos de vantagem e acabaram perdendo para o Chicago Bears por 30-26. Dois fenômenos porque os Falcons, com a sua grande capacidade de entregar grandes vantagens, e o Chicago Bears invocando o Deus Supremo Nick Foles saindo do banco, que entrou no segundo tempo da partida para passar para 188 jardas e 3 touchdowns e garantir a grande virada do time de Chicago. No duelo entre Bills e Rams, os Rams começam liderando por muito, mas Josh Allen, em outra partida fenomenal, acabou virando o jogo aí para os Buffaloes, que seguem 3-0 na temporada após a vitória de 35-32. Lembrando que são 3 jogos seguidos do Josh Allen com mais de 300 jardas aéreas. O cara tá voando. Partindo agora para Cleveland, os Browns venceram o time de futebol por 34-20 em mais uma partida em que eles foram carregados pelos running backs Nick Chubb e Kareem Hunt. De longe, os dois grandes destaques da equipe. Os Browns, que pela primeira vez desde 2010 conseguem marcar mais de 30 pontos em 2 jogos consecutivos. Uma vitória apertada dos Titans para cima dos Vikings por 31-30 garantiu a terceira vitória seguida do time de Tennessee, contando com a partida clássica do Kirk Cousins, lançando para 3 touchdowns e 2 interceptações, e uma partida um tanto quanto apagada de Ryan Tannehill, quarterback estrela do time aí na última temporada, que não brilhou muito, mas foi suficiente para ganhar dos Vikings, que estão um verdadeiro saco de pancada da NFC Norte. Agora, aterrissando em New England, mais uma vitória dos Patriots, que conseguem a reabilitação após perderem para os Seahawks na semana passada, 36-20 sobre o Las Vegas Raiders. Destaque para o running back Buckhead, que teve 3 touchdowns, o recorde na sua carreira. Lá em Nova York, os Gigantes perderam para os San Francisco 49ers por 36-9, seguem sem nenhuma vitória na temporada, e o destaque para o time de São Francisco, que não precisou do seu quarterback estrela, o Jimmy Garoppolo, para anotar 36 pontos. Agora lá em Filadélfia, o jogo bizarro da rodada, 23 para os Eagles, 23 para os Bengals, jogo empatado após a prorrogação. Pelo menos um fato diferente, o Joe Burrow jogou bem como sempre, porém não perdeu como sempre, mas também não ganhou.
E aí, outro destaque negativo, o Carson Wentz, pelo terceiro jogo seguido, lançando 2 interceptações. Em homenagem ao nosso desfalque aqui no Hutcast, Pittsburgh Steelers vencem os Texans por 28-21. Um abraço para Rafael, não presente, mas presente para assistir a vitória do seu time, que segue com 3 vitórias e nenhuma derrota na temporada. Pela primeira vez desde 2010, né? O Indianapolis Colts venceu os Jets em casa, uma goleada de 36-7, no jogo em que o Philip Rivers teve apenas um passe para touchdown, mas isso bastou para ele se tornar o 6º quarterback da história da NFL a ter pelo menos 400 passes para touchdown. No jogo da rodada em que você não viu e provavelmente mais ninguém, as Panteras de Carolina venceram os Chargers por 21-16. Um destaque aqui para o que eu e o Gagueira comentamos antes da temporada começar. O QB calouro Justin Herbert do Chargers lançou para 49 passes. Número perigoso para um QB calouro que precisa contar mais com o jogo corrido e um balanceamento de jogadas para ter chance de para dar oportunidade para o calouro, que é bom, poder prosperar nesse time eletrizante. Perdão do trocadilho. Botei fé. Que isso. Partindo para Arizona, os Cardinals perderam a invencibilidade para o Detroit Lions, que conseguiram a sua primeira vitória na temporada, 26-23. Mais um jogo inconstante do talentosíssimo Kyler Murray, que lançou para 3 interceptações. Nesse jogo, o jogo terrestre dele não entrou com muita produtividade, então o ataque dos Cardinals sentiu isso na pele e os Lions venceram o jogo com um field goal já com o cronômetro expirado do kicker Brady. Segunda vitória do time de Tampa Bay Buccaneers, 28-10 para cima do Denver Broncos, que apesar de ter um cavalo de logo, tá mais para um cachorro morto, só apanha nessa temporada. Destaque para as incríveis 2 jardas recebidas pelo Mike Evans, que geraram 2 touchdowns. Já viu isso? Eu não. Eu não. Aqueles comentários, né? Estranho isso, né? Lá em Seattle, um jogo que saiu melhor do que a encomenda. Os Seahawks ganharam apertado dos Cowboys por 38-31. Destaque para mais uma partida maravilhosa do Russell Wilson, com 5 passes para touchdown, que chega a 14 passes nas 3 primeiras semanas da liga, um recorde histórico da NFL. E aí 2 destaques negativos também, o Ezekiel Elliott, que sofreu um safety inexplicável, faltou qualquer tipo de esforço para ele não tomar o safety, e para o DK Metcalf também, que nós elogiamos aqui na semana passada, mas teve uma jogada totalmente bizarra em que ele esqueceu que tinha um marcador atrás, caminhou para a endzone e acabou sendo desarmado. Já diria Caetano Veloso, ou você me ama ou não está maduro. Com essa citação maravilhosa da nossa MPB, terminamos aqui o giro rápido, a espiral perfeita por todos os placares da semana. Todos não, porque agora vem a análise dos 2 jogos de destaques da semana. Partindo para nossas análises minuciosas das partidas principais da rodada, começamos pelo Sunday Night Football, o jogo lá em New Orleans, para delírio do meu primo e também do meu companheiro Bruno Valvas. Green Bay Packers 37, New Orleans Saints 30. É isso? Ué. Ah, tá. Começa, viu? Eu não esperava começar não, né? Vamos ver aqui, deixa eu pensar. Então, vamos lá. Um jogo entre titãs, de um lado o quarterback Aaron Rodgers, lendário quarterback dos Packers, e do outro lado outra lenda, Drew Brees, ambos colírios para os olhos do telespectador da NFL,
Um duelo começou até um tanto quanto equilibrado, toma lá da cá, mas os Saints começaram a fazer o que estão fazendo de melhor nessa temporada e peidaram na farofa de acordo. O jogo foi se encaminhando para uma vitória até que um tanto quanto tranquila dos Packers do último quarto para o final, garantindo a invencibilidade e o primeiro lugar na divisão norte. Lembrando que para esse confronto, ambos times estavam com a ausência do seu wide receiver principal. No Green Bay Packers era o Davante Adams machucado e pelos Saints o mago Michael Thomas. Se por um lado o Green Bay conseguiu suprir muito bem a ausência do Davante Adams com o Aaron Rodgers lançando bombas magníficas, espetaculares, dignas de replays para o Allen Lazard e também passes para os seus tight ends, os Saints tiveram um ataque monocórdio protagonizado pelo Kamara e suas peripécias e por isso não conseguiram desenvolver tanto o jogo aéreo. Vantagem dos Packers nesse quesito que definitivamente, vamos lá, pôs um ponto final nesse duelo. Queria destacar aqui que, apesar do trabalho magnífico do ataque dos Packers, eles tiveram uma ajuda incrível da defesa dos Saints, cometendo muitas faltas que deram várias jardas de presente para os Packers. Em relação aos Saints do lado ofensivo do campo, eu queria destacar algumas coisas. A primeira, a minha surpresa em relação ao Alvin Kamara se tornar o recebedor principal do time na ausência do Michael Thomas. Eu esperava que o recebedor principal passaria a ser o Emmanuel Sanders, mas a grande maioria das jogadas de passe, o alvo era justamente o Alvin Kamara, que teve mais um jogo maravilhoso, correndo bastante, teve 58 jardas terrestres, mais 139 jardas recebidas. Mas aí já entra também o segundo ponto, que é a clara decadência do Drew Brees em relação aos passes longos. Desde a última temporada, ele é o quarterback na liga com menos jardas aéreas no passe, ou seja, da linha de scrimmage até onde o recebedor faz a recepção do passe, esses passes do Drew Brees são os que menos viajam em média na liga. Aí até a título de comparação, um exemplo prático, nesse jogo teve um touchdown de 52 jardas do Alvin Kamara, que ele quebrou uns 4 ou 5 tackles e foi para a end zone. O passe do Drew Brees, ele foi para menos 4 jardas. Então, na verdade, o Alvin Kamara teve que correr 56. E até em lances em que o Drew Brees foi sacado e sofreu fumble, viu-se uma clara hesitação nele em tentar um passe mais longo, coisa que há 3, 4 anos atrás era natural para ele fazer. Realmente o ataque dos Saints e também o telespectador perde muito com o Drew Brees não lançando bolas em profundidade, porque a gente sabe que ele é letal. Ele tem o pinpoint accuracy, que é o termo que eles usam para elogiar exatamente a precisão. Exato. A precisão do Drew Brees. Do outro lado, Aaron Rodgers pegando fogo e derretendo o gelo do NFC Norte, vitória maravilhosa dos Packers, porém a defesa continua deixando a desejar contra o jogo corrido. Olha que eu não vou nem citar aqui a chuva de tackles perdidos para cima do Kamara, principalmente. O Kamara estava dando aula de derrubar crianças em campo. O Green Bay pretende ser um time que vai brigar não só para a NFC Norte, claro, mas por uma vaga e uma folga nos playoffs. Tem que melhorar isso aí. Foi o ponto que eu e o Gagueira levantamos antes da temporada começar e é o ponto que está evidentemente não melhorando.
Sim. E para dar voz ao meu primo aqui agora, ele queria mandar um recado para o Sean Payton, que é o seguinte: o Sean Payton é um dos técnicos mais criativos da liga ofensivamente. É um cara que ganhou o Super Bowl começando o segundo tempo com um sidekick, surpreendendo a todos. E aí ele começa a colocar o Taysom Hill em campo para basicamente fazer read option ou então segurar um pouco a bola e resolver com as próprias pernas. Esse tipo de jogada, sempre assim, ela fica manjada. Tanto que o jogo foi definido em um fumble que o Taysom Hill sofreu quando ele foi fazer um read option, só que o jogador dos Packers não caiu na jogada, porque era óbvio que se o Taysom Hill tivesse em campo, ele ficaria com a bola. E aí facilmente ele deu um soquinho na bola, tirou da mão do Taysom Hill, recuperou para os Packers já no meio do campo, e aí foi só administrar o placar até o final. Então, o que fica de reflexão para os Saints, que eu já falei aqui na semana passada também, é que tem um outro time na divisão agora que tem um quarterback de elite que é acostumado e que gosta muito de ganhar. O cara vive para ganhar. Se o Saints não abrir o olho, a defesa parar de fazer faltas burras, a defesa aparecer de maneira que faça a diferença no jogo, como fez lá na semana 1 com a pick six em cima do Tom Brady, e o Drew Brees começar a variar os seus alvos e soltar o braço, vai ser difícil ganhar a divisão dos Bucks esse ano. E aí o reinado que parecia tranquilo para os Saints na NFC Sul começa a ficar cada vez mais complicado. Finalizando a análise do jogo do Sunday Night, várias críticas, alguns elogios. Partindo agora para o jogo mais esperado da temporada, talvez. Chiefs e Ravens se enfrentaram lá em Baltimore, no Monday Night Football da semana 3, Bruno Valdes. O jogo aí que todo mundo esperava, igual você falou, o jogo mais hypado. Não foi tão competitivo quanto parece. Os Chiefs dominaram, doutrinaram. Patrick Mahomes mostrou que não se importa nem um pouco com o título de MVP do Lamar Jackson. Aliás, o próprio Patrick Mahomes é MVP também, só que do Super Bowl. Ops, tá aí a diferença, né? O Patrick Mahomes brilha em jogos que precisam de quarterback de verdade, e o Lamar Jackson fica chupando o dedo na sideline. No ofensivo. Uai, gagueira, eu vou falar o que de um quarterback que não ganha jogos quando vai pro vestiário perdendo, ele é incapaz de voltar a fazer viradas. Em 4 jogos da carreira que ele perdeu, 1 ele não era titular, 3 foram para o Patrick Mahomes, que é evidente um quarterback de um patamar acima do dele, e que simplesmente não consegue carregar o time nas costas lançando bolas, que é o que se precisa fazer contra um time que anota muitos pontos no placar. Não tem como você ficar correndo o jogo inteiro. Correr queima cronômetro pra caramba. Então precisa de um ataque explosivo, um ataque dinâmico. Ele já provou que sabe fazer isso, mas normalmente quando está em vantagem. Ele não é um quarterback decisivo para jogos mainstreams, ao que parece. Afinal, não tem nenhuma vitória em playoffs. Então, contra fatos, não há argumentos. De fato, o Mahomes é um jogador de outro nível, é o quarterback a alcançar 10 mil jardas aéreas mais rapidamente na história da NFL. Passou ontem para 4 touchdowns e foi realmente um jogo bem mais tranquilo do que todos esperavam. E eu queria destacar o Clyde Edwards-Helaire, que é o running back dos Chiefs, que você comentou aí que o jogo terrestre
queima muito o relógio, ontem ele fez isso com maestria, né? No último quarto ele passou a ser muito acionado e com as suas corridas ali de 3, 4 jardas ia aos poucos garantindo os first downs e queimando bastante o relógio para tirar as possibilidades de reação dos Ravens. O Hillary, o calouro que a gente citou, né, antes da temporada começar, que seria uma arma que se encaixaria com perfeição no ataque do Chiefs, não só pela sua habilidade atlética como running back, mas sua versatilidade recebendo passe, que é um diferencial do ataque do Andy Reid, o técnico dos Chiefs, que preza muito por um running back recebedor de passes, encaixando aí como uma luva para esse time, e até sacanagem. Na segunda-feira ele teve 5 recepções para 70 jardas, um número altíssimo, ainda mais para um running back, né? Mais jardas aéreas que o próprio Lamar Jackson, por exemplo. Desempenho pífio do quarterback dos Ravens, totalmente improdutivo pelo ar e precisa melhorar, sim, eu acredito, o seu trabalho aéreo, apesar dos Ravens ser um time que tem o forte como o ataque terrestre, mas ele é um quarterback, pô. Ele precisa saber carregar as coisas no ombro, porque esse é o serviço que só o quarterback pode fazer, concorda, Gagueiro? Exatamente, ele que teve um aproveitamento baixo nos passes no jogo de ontem, acertou apenas 15 de 28, que dá aí 54% arredondando, e assim, mal comparando, fazendo uma comparação sensacionalista até, ele pode ficar tão manjado quanto o Taysom Hill lá em New Orleans. Porque o Lamar Jackson, ou ele entrega para o Marquinhos correr, ou ele mesmo já recebe o snap e sai correndo igual um doido, ou então ele recebe o snap e recua muitas jardas, 7, 10 jardas, para dar um passe, e pouquíssimas vezes, inclusive, ele dá um passe de dentro do pocket. Geralmente ele se movimenta de lado para poder ganhar tempo dos recebedores se desmarcarem, e esse é um lado positivo. Porém, como ele acaba recuando muito, dá a falsa impressão dos passes serem muito longos e gerarem jogadas explosivas, o que na verdade acaba travando um pouco o ataque, justamente por não ter passes muito longos, igual nós tivemos um passe de 52 jardas do Aaron Rodgers no domingo, tivemos um passe de mais de 50 jardas do Patrick Mahomes no jogo de segunda-feira também. Vale ressaltar, né, Gagueira, que os wide receivers dos Ravens na temporada passada foram que tiveram a menor produtividade em toda a NFL, e nós estamos falando de uma temporada em que o Lamar Jackson foi o MVP. Exatamente, é uma demonstração clara de que o jogo ele fica muito focado em cima da individualidade dele correndo com a bola. Obviamente, é um jogador muito diferenciado, que é dificílimo de ser marcado. Só que a partir do momento que começa a se abusar muito desse tipo de jogada, os adversários, bem ou mal, acabam criando mecanismos para poder parar. E falando exatamente ao contrário, em jogadas que são criativas e versáteis, fica aí uma aula de futebol americano que o Andy Reid, treinador do Chiefs, deu no Monday Night. Jogadas extremamente engraçadinhas, extremamente bem desenhadas,
jogadas lindas de se ver, divertidas, que fazem o futebol americano ser realmente um espetáculo. Teve passe do Mahomes longo, cobrindo toda a secundária, teve passe do Mahomes parecendo que ele estava jogando boliche, teve passe do Mahomes até para jogador de linha ofensiva. Caso você não saiba, jogadores de linha ofensiva podem sim receber passe caso mostrem para o juiz que estão elegíveis para as recepções naquela jogada. Aí o juiz vai conversar lá com a defesa adversária, vai falar, o Mamute vai poder receber. Daí o Mahomes lançou para o Eric Fisher, left tackle, que anotou um TD. Jogadas realmente que fazem valer a pena se assistir um jogão daquele. E fica meu parabéns para o trabalho da coordenação ofensiva dos Chiefs. A gente falando sempre de quarterbacks, running backs, wide receivers, mas a galera que está lá na sideline faz mais do que não usar a máscara. Fica aí a reflexão para todos. Usem máscaras e fiquem em casa porque ainda estamos passando por um momento pandêmico. Gostaria de lembrar que o nosso queridíssimo Fael inventou uma desculpa clara para não participar do episódio de hoje, porque ele perdeu na nossa aposta de semana passada. Ele disse que os Ravens sairiam vencedores, perdeu e já está um jogo atrás de nós na nossa aposta, que será paga ao final da temporada com uma prenda decidida por você, nosso queridíssimo ouvinte. Como tradição aqui no Hudcast, no final do programa a gente faz um palpite sobre o jogo que a gente considera ser o jogo mais badalado ou o jogo mais interessante da próxima rodada. Na última rodada foi exatamente esse Monday Night. Fael votou que os Ravens ganhariam, então eu e o Gagueira seguimos aí na dianteira, um pontinho à frente. E para a próxima semana, Gagueira, vamos apostar aqui em Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans, 2 invictos da AFC que vão estar se enfrentando aí, briga de cachorro grande. E como o nosso querido Fael não está presente hoje, ele pediu para votar em quem, Gagueira? Quem que o Fael vai votar? Como trata-se de uma pessoa extremamente clubista, deixando claro que eu sou o único isento aqui do programa, vocês perceberam no episódio de hoje, Fael vota nos Steelers. E você, Bruno? Vou na emoção do nosso querido Fael e digo porque Big Ben, olha aí, Big Ben aí, confio no trabalho da defesa dos Steelers para cima do Ryan Tannehill, que já não jogou bem essa semana, e eu acho que esse vai ser o diferencial do jogo, então também meu voto para Pittsburgh Steelers. Cara, esse jogo pra mim é extremamente equilibrado, eu não faço ideia de quem vai ganhar, então só pra ganhar sozinho na semana, eu vou de Tennessee Titans e apostar no Derrick Henry e numa recuperação do Ryan Tannehill, que jogará em casa dessa vez. Vamos ver se o fator campo vai influenciar em alguma coisa nessa partida, que é talvez a mais equilibrada da próxima semana. Então aí, ouvinte, você pode falar qual a prenda que que o perdedor no final da temporada vai pagar. Eu entendi que não foi sem querer, não. Queridíssimos ouvintes do podcast, chegamos ao final deste episódio, o episódio mais longo, com certeza, né? De várias críticas e alguns poucos elogios, de uma semana bastante movimentada, e os aguardo na semana que vem. Não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos, e até a próxima. Dá uma força aí pro trampo independente, e é isso aí. Hudcast não tem bye week, até semana que vem. Bruno Valbas na voz, gratidão, até a próxima. Set! Hud!